Olá a todos. O título do trabalho que irei apresentar é Tecnologia Educacional e Estratégias de Ensino-Aprendizagem. Questões conceituais. Meu nome é Adriano Rosa da Silva, sou licenciado em Pedagogia, mestre em História, mestrando em Educação, possuo MBA em Gestão Escolar, especialização em Design Instrucional, Psicopedagogia e Neurociências aplicadas à aprendizagem. É uma satisfação poder compartilhar os resultados da minha pesquisa neste congresso. Bom, o tema central do estudo foi trazer uma relação interdisciplinar a partir das bases teórico-conceituais sobre aprendizagem e tecnologia, de modo que se buscou enfatizar a perspectiva teórica de autores da literatura especializada, tendo em vista a produção a respeito do uso de tecnologias na educação, tema considerado de grande importância para a educação, a aprendizagem e a formação docente continuada. Considerei os conceitos aqui trabalhados como categorias de análise no âmbito das tecnologias educacionais, os quais se mostraram constituir termos interrelacionados segundo a abordagem teórica dos pesquisadores que fundamentam o estudo. O procedimento metodológico adotado nessa pesquisa descritiva teve uma abordagem qualitativa, um enfoque analítico e se constituiu na revisão bibliográfica, enquanto um suporte teórico acerca do tema de investigação, com enfoque na análise de textos, a partir da leitura de textos, de literatura específica da área, artigos, teses relacionadas com a temática no âmbito da formação docente, para o uso de tecnologias educacionais. Então, procurei realizar uma breve análise acerca da qualificação dos docentes para o uso pedagógico das tecnologias em sala de aula, tendo em vista que vivemos em um mundo dominado pelas tecnologias. Então, à luz de pensadores renomados dessa área, foi possível trazer para discussão uma análise mais atualizada. Então, esse estudo ele se justifica porque pode contribuir para a reflexão sobre os desafios atuais da educação brasileira, sobretudo no que concerne a ampliação do conceito de tecnologia e suas múltiplas funcionalidades e possibilidades no campo educacional. Então, o estudo se baseou em teorias de especialistas da área, levando em conta os conceitos interligados de tecnologia e educação ao longo da história, sobretudo no tempo presente. Então, o principal objetivo desse estudo é entender como o conhecimento científico pode ajudar a enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do uso de tecnologias digitais nos processos de formação docente, no processo de ensino-aprendizagem, um tema central nos debates recentes da área. À luz do tema proposto, foi feito, portanto, um levantamento bibliográfico. Esse procedimento foi a metodologia adotada, no sentido de proceder a um aprofundamento do problema de investigação, que é a análise de como esses conceitos se relacionam, a grande questão da pesquisa, para se chegar a resultados e conclusões. Assim, problematizando essa temática, viver no atual contexto implica a exposição constante a uma gama de informações disponibilizadas por diferentes meios, que se renovam a um ritmo acelerado e que provoca mudanças imprevistas, imediatas, profundas na sociedade. Então devemos considerar que o perfil dos educandos de hoje é radicalmente diferente das gerações anteriores. É preciso que estejamos atentos a essa situação social que estamos vivendo. Então a educação necessita estar atenta às novidades e não ficar à margem, tornando-se obsoleta e sem flexibilidade. Então, como marco do novo milênio, temos a internet, que a partir dos anos de 1990 começou a influenciar o mercado, iniciando uma nova revolução, chamada de Revolução Digital. Então, a sociedade vem passando por rápidas e inúmeras mudanças conjunturais, e que de alguma forma elas têm influenciado significativamente o processo de ensino-aprendizagem. Então,
Então, a implementação das tecnologias nas práticas educativas e no currículo deve ser refletida para melhorar, envolver os alunos no processo de ensino-aprendizagem. O momento que vivemos, então, ele é desafiador e na educação não é diferente. Então, é importante que os cursos voltados à formação continuada docente possibilitem o desenvolvimento de conhecimentos e competências, acompanhando-se as atuais tendências e demandas educacionais pelos professores, incluindo o uso pedagógico da programação, robótica e demais softwares, aplicativos, proporcionando aos docentes, já em atuação profissional, o aprimoramento quanto às linguagens digitais e tecnológicas. Então, a adoção das novas tecnologias em salas de aula denota uma mudança quanto aos hábitos e práticas educacionais, correspondendo a um movimento em que os professores precisam se tornar cada vez mais capacitados para trabalhar com diferentes programas, softwares, utilizando tecnologias como ferramenta pedagógica, o que confere maior autonomia para os alunos em seu percurso de aprendizagem. As tecnologias mudaram nossa forma de ser, de estar no mundo, de nos relacionarmos, e por isso precisam ter maior destaque na educação, atuando não apenas como elemento acessório ao processo de ensino-aprendizagem. Então a educação está sempre se transformando. Enfrentamos hoje novas realidades em relação ao conhecimento e à formação numa sociedade moderna. As tecnologias elas transformam rapidamente o trabalho, a vida cotidiana, exigindo um aprendizado contínuo. Então essa ideia é importante porque, com as transformações atuais, consolidam a visão da educação como um fenômeno multifacetado, que acontece em muitos lugares, de várias formas. Então, nesse processo, a importância, portanto, que é inegável, os estudantes de hoje, diferentes dos jovens de poucos anos atrás, então, uma sociedade que muda, a educação precisa acompanhar esse processo de mudança. Então, é importante notar, desde o início, que a tecnologia sempre esteve ligada ao progresso da humanidade, influenciando as ações humanas em diversas épocas, começando com formas primitivas de comunicação e, atualmente, as tecnologias, especialmente as digitais, têm um impacto profundo em vários aspectos da vida social. Por isso, o conceito de tecnologia é vasto, é multifacetado, sem uma única maneira de ser analisado. Então, a tecnologia educacional como campo que estuda o uso dos recursos tecnológicos vem ganhando novo espaço nos ambientes educacionais, de forma cada vez mais integrada às metodologias ativas, propondo transformar o processo de aprendizagem em algo mais dinâmico, interativo, favorecendo a melhor inserção das tecnologias como instrumento que vão além das técnicas em si, mas que provocam impactos e promovem mudanças sociais, culturais, econômicas e até mesmo políticas. Então, nesse novo paradigma, o aluno ele é o sujeito que se faz presente durante todo o processo de construção e reconstrução do conhecimento. Processo vivenciado no ambiente interativo, colaborativo, de aprendizagem, mediado pelas tecnologias, pela presença do professor como mediador. Então, esse modelo educacional preconiza a avaliação processual, o acompanhamento por feedback contínuo. Então, a preocupação do professor deve ser a de orientar o processo de aprendizagem como um parceiro, interagindo e facilitando o processo de troca e de crescimento. Então, a escola terá melhores condições de apresentar aos alunos situações que retratam a realidade quando inserida no cenário tecnológico, o que pode tornar as atividades mais significativas e menos abstratas. Então, a escola é uma tecnologia da educação, no mesmo sentido que os carros são uma tecnologia do transporte, por exemplo. Então, para compreender melhor as recentes definições e paradigmas sobre o uso das tecnologias mediante processos relacionais, pensemos as relações que se estabelecem em distintos âmbitos da vida, como um conjunto de interações cotidianas em todas as dimensões da vida, objetivando a convivência. Esse conjunto inclui estar em conexão com outras pessoas. Assim, o professor ele deve fazer o adequado uso pedagógico dos recursos tecnológicos de apoio como facilitadores no processo de ensino-aprendizagem, de modo colaborativo, mediante a construção de conhecimentos, habilidades, atitudes dos alunos e a busca de estratégias
para a resolução das diferentes situações problemas, né, tornando os discentes, né, sujeitos de sua aprendizagem, para que o conhecimento adquirido possa ser, né, coletivizado, né, aplicado em outras situações ao longo da vida. Então, um dos desafios, né, no caso do professor nesse cenário, né, em relação às tecnologias da informação e comunicação, as TICs, né, nesse sentido, compreender que a aprendizagem é o centro, né, do processo, né, e o seu papel se desloca para o de mediador, um facilitador da aprendizagem. Por isso, cabe ao professor reconhecer que os alunos são heterogêneos, né, pelas experiências e informações que possuem, pelos interesses, gostos, expectativas, pelas dificuldades e limitações. Então, ensinar e aprender exige muito mais flexibilidade, né, pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos, né, de pesquisa, de comunicação. Daí a importância da questão relacional que se fala de aprendizado enfatizada nessa pesquisa, porque os sujeitos estão em relação e precisam fazer mais uso das tecnologias na educação, como um meio coletivo, né, de compartilhar seus conhecimentos, de construir seus aprendizados. Então, estudantes e profissionais da educação precisam deixar o papel passivo e de meros receptores de informação, que lhes foi atribuído, né, por tantos séculos, né, na educação tradicional, para assumir um papel ativo e de protagonistas da própria aprendizagem. Então, mesmo diante das múltiplas definições, conceitos, significados, né, apresentados, é importante destacar uma sensação de que não é possível encontrar uma resposta, né, pragmática para a questão norteadora desse estudo. Isso porque, para além da ideia baseada no senso comum, que nos leva a pensar a tecnologia apenas, né, e tão somente, né, como dispositivos, instrumentos, máquinas, ferramentas, fica patente a amplitude dos conceitos, né, abarcados nessa palavra. Mesmo com as diferentes possibilidades de definições apresentadas, parece que não há uma resposta simples para a questão central dessa pesquisa, de delimitar conceitualmente o termo tecnologia, para pensar nas possibilidades de sua efetiva e necessária implementação em sala de aula. O que antes entendíamos por tecnologia parece limitado, quando confrontado com as propostas dos autores citados. Isso nos leva a refletir criticamente sobre o que é tecnologia e suas possibilidades em sala de aula. Então, no sentido de concluir essa explanação, né, nesse congresso, a pesquisa pretendeu apontar que, diante da realidade atual, em que há um incremento, né, maciço das tecnologias digitais, com acesso à informação em profusão, é relevante criar condições no ambiente educativo para promover um ambiente sadio e favorável à aprendizagem significativa. Então, nessa atmosfera, eu termino, né, a minha fala. Eu agradeço, né, a atenção de todos e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Até mais. Muito obrigado.